A Juliana Rojas, pra mim, é uma das maiores diretoras trabalhando no Brasil atualmente, principalmente falando de cinema de gênero. E talvez você conheça ela por As Boas Maneiras, um filme que ela co-dirigiu com o Marco Dutra, que é aquele filme da Marjorie Este Ano, que tem o menininho lobisomem e tudo mais, a Marjorie Este Ano dançando fit dance na sala. Filme incrível. Mas hoje eu não quero falar desse filme que é tão conhecido assim. Eu quero falar do meu filme favorito da Juliana Rojas, que é um filme que ela dirigiu e escreveu sozinha, que é Sinfonia da Necrópole, um filme de 2014, que mistura comédia romântica, musical, elementos de terror e crítica ao capitalismo, como ela sempre gosta de colocar nos filmes dela. E antes da gente falar mais disso, eu quero dizer que sejam muito bem-vindos ao Filmes Psicotrônicos. Eu sou o Charlie e você, né, se você gostar do que você vê por aqui, você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, que ajuda muito para entregar para mais pessoas. O canal é novo, então, né, a gente precisa que compartilhe, que interaja. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu algum filme da Juliana Rojas, qual é o seu filme favorito dela. Eu sei que esse tem a pegada musical, isso não agrada muitas pessoas, mas dá uma chance, porque é um filme com um coração enorme e é o meu favorito dela e um dos meus filmes brasileiros favoritos. Esse vídeo não vai ter spoiler, já vou avisar isso aqui pra ninguém ficar com medo, né? Vai ser meio que uma crítica, uma resenha, alguma coisa assim, sem entrar em tantos detalhes assim da conclusão, apesar de que não tem nenhuma reviravolta, não tem nenhuma grande coisa. É um cotidiano ali dos funcionários do cemitério. Então a gente pode ir pra sinopse do filme. A história acompanha o Deodato, que é um aprendiz de coveiro interpretado pelo Valdo, trecheira violenta. Ele tá ali, né, aprendendo o ofício de coveiro, ele é um garoto do interior e ele vai pra São Paulo pra morar com o tio dele, e o tio dele é o melhor coveiro daquele cemitério. E ele tá lá aprendendo ainda os ofícios da vida, o dia a dia no cemitério, ele desmaia quando ele, no meio de um enterro, sabe? Ele é muito sensível pra isso, ele tem um coração gigantesco, ele é ingênuo, ele é sentimental. Talvez aquele trabalho não seja a melhor coisa pra ele, mas é o que ele tem agora. E o que tá acontecendo é que no cemitério eles estão mudando ali. Precisa verificar uns túmulos, algumas coisas, para tirar esses túmulos abandonados, fazer uma limpeza ali, para construir túmulos verticais, né? Aqueles monte de gavetão assim, porque ocupa menos espaço, dá para enfiar muito mais gente e assim ganhar muito mais dinheiro. E aí tem a funcionária que é enviada pelo serviço funerário, interpretado pela Luciana Paz, a personagem chama Jaqueline, e é ela que vai fazer toda essa parte de, né, entrar em contato com os parentes dos corpos que estão lá, ver qual que tá abandonado mesmo, cova vazia e tudo mais. E aí a gente entra nesse clima de comédia romântica porque o Deodato se apaixona por ela e, como eu disse, o filme segue uma estrutura de comédia romântica, então é ele muito apaixonado e ela só fazendo o trabalho dela, e aí se desenrola toda a história desse garoto que é um coveiro, tem que lidar com os mortos, mas ele mal sabe lidar com gente viva. Eu vou começar falando já da primeira cena musical, que é o seu Jaca e acho que é Alberto, o nome do outro coveiro, explicando pro Deodato como que é linda a profissão de coveiro, né? Você é um trabalho que você nunca vai ficar sem emprego, porque as pessoas sempre vão morrer. Você tá dando descanso eterno das pessoas. Olha como isso é importante. E é tudo cantado essa cena. E é aquele momento musical para te apresentar o cenário, a ambientação, do que a história vai se tratar. Só que é feito com pá, com tijolo. Eles vão tocando com pá, com tijolo, com terra, jogando terra. É bem no clima ali do cemitério para te passar já. Ó, é musical. Olha aqui a beleza do musical, o lúdico do musical, mas a gente tá falando de um cemitério. E aí você já entra todo no clima no filme. O filme não começa nessa cena. Primeiro a gente tem o Deodato desmaiando pra gente entender que ele é um aprendiz e ele não tá se adaptando muito bem àquilo ali. A gente vê que ele tem um interesse por música, que ele tem esse lado de poeta. Ele tem um lado sensível, ele tem uma alma de artista ali, só que ele não sabe o que ele quer fazer. E aí, nesse primeiro momento, a gente é apresentado a todo o cenário com essa cena musical que é incrível. O filme trabalha todo com tons de nublado. Parece que o filme tá sempre nublado, aquela coisa de São Paulo, né? Pelo jeito, ele também é meio que inverno, então é julho, agosto. E é tudo meio cinza, meio azulado, para trazer não apenas o clima de São Paulo, já que eu não lembro se eu citei já que a cidade em questão é São Paulo, mas também as cores do cemitério, né? As lápides, os túmulos, tudo muito cinza. Então o filme puxa toda essa paleta de cores. E em alguns momentos entra umas iluminações laranjas, rosas, assim, nos momentos de musical principalmente, uma neblina que vem.
mas ele faz todo esse tom e é uma fotografia muito, muito bonita a maneira com que eles enquadram o... Porque existe a arte tumular, que são essas artes, né, as esculturas, dos designs dos próprios túmulos, que é uma coisa que se estuda na história da arte e tudo mais. Então, como eles enquadram ali os túmulos, as lápides, como é que chama aqueles grandão? Esqueci como é que chama, quando é tipo uma cabaninha. É bem... Você se sente o tempo todo dentro do cemitério. Apesar de ter alguma cena ou outra fora do cemitério, toda a fotografia do filme te preenche com aquele ambiente todo tumular. Mas como eu disse, o Deodato é esse garoto ingênuo, esse rapaz ingênuo que parece ter sonhos, mas ele não sabe o que ele quer. O que ele sabe é que a gente não devia estar incomodando os mortos. E aí que entra a crítica meio política aqui que a gente está falando, porque são pessoas mortas e nem depois de mortas elas podem descansar. É todo esse o pensamento que tem. Você vai mexer com a pessoa que tá morta para ganhar mais dinheiro, para, né, desocupar espaço, como se a vida que deixou aquele corpo que tá ali, tudo bem que ele não tem mais vida, mas ele foi alguém. Tem pessoas que se importam com aquele corpo, ele deixou saudade. Mas o que interessa é que eles precisam vender mais espaço. E é lógico que vai falar, não, mas é porque mais pessoas estão morrendo, não tem mais espaço, tem que ter. Mas a gente sabe que não é sobre isso. É sobre ganhar mais dinheiro. É sobre, né, ocupar melhor. Você tem que otimizar tudo para ganhar mais dinheiro, para ser mais efetivo. Mas o cemitério é sobre isso? O descanso eterno das pessoas é sobre fazer dinheiro, sobre otimização? Talvez não seja. É claro que precisa ser adaptado, porque nós estamos falando de São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Tem alguma coisa que precisa ser feita, mas é feita na ideia de capitalismo, de lucro, ou de respeito, de memória. O filme não ataca tanto isso, mas você é levado a pensar pelo sofrimento do Deodato de, né, o que vai acontecer com esses corpos? E as pessoas abandonadas, se vier alguém depois mexer com esse, né, procurar, o que vai acontecer? E eles batem toda hora, mas é dinheiro, é eficiência. Tem uma canção, uma música que o diretor do cemitério fala, né? Que é tecnologia, futuro e otimização. Você vê que tem isso. E a Juliana Rojas, em Trabalhar Cansa, ela já trabalhou Trabalhar Cansa, ela trabalhou. Mas ela já abordou essa questão toda de, né, o capitalismo, o trabalho, a força de trabalho. E aqui a gente vai nem depois de morto você deixa de ser mercadoria, você deixa de ser um empecilho para o capitalismo. O que mais me agrada no filme é toda a reflexão que se tem sobre comparação do cemitério, que precisa otimizar espaço, tem muita gente, tá cheio, precisa de mais gente, e a cidade de São Paulo. Inclusive, a minha cena favorita tem a ver com isso. São Paulo é uma cidade gigantesca, cheia de gente, e ao mesmo tempo é uma cidade que todo mundo reclama de solidão. As pessoas se sentem sozinhas, ao mesmo tempo que sonhadores se encontram. É uma cidade cheia de gente, ao mesmo tempo que parece vazia, que são só prédios. Tem todas essas minúcias, essas dicotomias que tem na cidade de São Paulo. E o Deodato traz nisso, principalmente na canção que eles estão no carro, eles estão voltando, né, de uns afazeres indo nas casas das pessoas, né, pra conversar, se eles vão querer esse túmulo vertical, esse negócio. E aí tá chovendo, eles estão no trânsito, e o Deodato começa a cantar sobre a solidão dele, né, dessa vida em São Paulo, as pessoas, é tudo vazio, quem ele é, existe alguém como ele em São Paulo, e ao mesmo tempo a Jaqueline, que vê a coisa com mais, você tá lidando com a memória das pessoas, ela vai pelo lado positivo da coisa, a gente tá lidando com gente, já morreu, mas também as pessoas que ficaram, e São Paulo é isso, São Paulo é gente, é vida, é movimento, então tem essa dicotomia não só entre os personagens, né, que aqui a gente tá falando de uma comédia romântica, então tem, né, a diferença entre os personagens, como que é criada a relação deles, mas também a relação de São Paulo, como São Paulo funciona, e aí toda a relação de como as grandes cidades são como os cemitérios agora que precisam de espaço. Mas é o meu momento favorito do filme, que eu acho que é de uma sensibilidade, essa dualidade de São Paulo, que quando eu morei lá foi era o que mais mexia comigo também. Essa coisa tudo em grandes capitais, em grandes cidades, sempre mexe muito comigo. Tanta gente e tanta solidão ao mesmo tempo.
E aí tem outros grandes momentos musicais, tem um momento inclusive que é o que traz o elemento fantástico do filme, que eu classifico esse filme como um filme de terror também, porque tem o medo do Deodato. Em qualquer filme que tenha um elemento de terror, eu vou chamar de terror, porque todos os filmes pra mim são terror, que é o maior gênero do planeta. Mas enfim, tem elementos fantásticos, isso com certeza é um filme com elementos fantásticos, é um cinema de gênero. Ele tem uma dança com mortos, né? Já que a gente trabalha tanto, o que vai acontecer com os corpos que estão ali? O filme dá voz para os corpos que estão ali numa cena incrível. A coreografia, a ambientação da cena, a neblina, a névoa que tem ali, é uma cena belíssima. Não é a minha favorita, porque eu acho que a cena da emoção bate muito mais, mas nessa cena a gente vem na música, no texto da música tem a questão toda de que, né, os corpos não têm descanso, para ganhar mais, é capitalismo, cadê o descanso das pessoas, cadê o descanso eterno? E é uma música maravilhosa também, mas a parte de coreografia é mais incrível ainda. Eu acho interessante que o filme nunca entra nas questões religiosas de se mexer com os corpos. O Deodato, em um momento, até se questiona, mas não é uma grande coisa, porque tem o padre lá da capela do cemitério, né, da necrópole ali, mas ele come hóstia, porque ele fala que não tá benzida, não tem problema. As pessoas vão se confessar e ele tá fazendo palavra cruzada. Então é como se o ambiente todo ali não diz respeito à fé. A fé é outra coisa. A questão com Deus é no adeus e tudo mais. A questão do cemitério, ele nunca entra nesse detalhe, eu acho interessante, porque as pessoas sempre associam muito, né, o cemitério com a religião, e o filme não entra nisso, e eu acho que é uma abordagem bacana, porque ele tá mostrando um outro lado ali, a questão do negócio e das emoções das pessoas. O filme também tem muito humor, né? Como eu disse, é uma comédia romântica, então ele também apela bastante. O Deodato é um bobão, ele trupica, ele desmaia, ele, né? Ele tá sempre se metendo em presepadas, mas também tem bastante ironia, humor que vem pela ironia. É um filme divertido de assistir, é um filme que emociona. Tem a cena de terror também, que não é só a ambientação do cemitério, mas tem alguns elementos ali que eu digo que é assim de terror. Quem acha que não, vamos sair no soco pra resolver isso. E eu acho que é incrível que a gente tenha um filme desse. A gente tem um musical com zumbis, né, com mortos, uma comédia romântica, se passando num cemitério com atuações incríveis na maior cidade do país. É um Me fascina que esse filme exista, aquece meu coração. Obrigado, Juliana Rogers, por tudo. Você acho que atualmente é a minha diretora brasileira favorita. Preciso ver seu último filme ainda. Se você estiver vendo esse vídeo, vou assistir o último filme. Mas, cara, esse filme me conquistou de uma maneira. Quando eu assisti ele a primeira vez, falei, o cinema brasileiro é muito especial e o cinema de gênero brasileiro é mais especial ainda. E é incrível que filmes como esse possam ser feitos nesse país, apesar de todas as dificuldades. Então, é um filme que eu recomendo muito que vocês assistam. Mesmo que você não goste de musical, dá uma chance, vai pelo humor, vai pela comédia romântica, vai pela crítica social, né, a crítica política, vai pelo coração dos sonhadores, pela ingenuidade, que é um filme ingênuo, na maneira de abordar tudo ali, mas que consegue ser muito profundo. É um filme incrível. E esses foram meus comentários sobre Sinfonia da Necrópole. Eu dou uma nota 5, favoritado. É um filme maravilhoso. E deixa aqui nos comentários se você se interessou por assistir, se você já assistiu. Se você conhece o cinema da Juliana Rogers, se não conhece, vai conhecer. Deixa o like, por favor, o like é muito importante mesmo. As pessoas não estão dando like. Deixa o like, se inscreva e até o próximo filme. Beijos!